Espírita. Mais uma vez estamos aqui unidos no canal Centro Espírita Irmão Clarencio para falarmos, nesse momento sobre o livro Céu e Inferno. E hoje temos a grata satisfação de falarmos sobre essa comemoração dos 157 anos desse livro maravilhoso que é o Céu e Inferno. Então, que antes de adentrarmos ao assunto, propriamente dito, para nos ambientarmos, nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 5. É uma passagem de Jesus do Evangelho de Lucas. E eu escolhi essa passagem porque seria o comentário se nós estivéssemos na casa espírita. Então vamos dar uma lida para começarmos, para depois fazermos a nossa prece e depois falarmos um pouco sobre esse aniversário do livro, dos 157 anos do livro Céu e Inferno. Então diz assim o capítulo 7, do item 5, uma passagem, como eu disse, de Lucas, do capítulo 14, versículo 1 a 7 e 11. Em um dia de sábado, Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus para lhe tomar a sua refeição. E aqueles que lá estavam ficaram a observá-lo. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus lhes pôs uma parábola dizendo: quando fordes convidados para bodas, não vos coloqueis no primeiro lugar, porque pode ser que outra pessoa mais importante do que vós se encontre entre os convidados, e que aquele que vos convidou venha vos dizer: dai o vosso lugar a este, e vós, envergonhados, sejais obrigados a ocupar o último lugar. Quando fordes convidados e de tomar o último lugar, para que aquele que vos convidou possa chegar perto de vós e dizer: meu amigo, vinde mais para cima. Então, isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. É uma passagem belíssima do Senhor Jesus. E com ela, vamos fazer a nossa prece inicial, rogando, Vamos unir os nossos pensamentos, vamos rogar a Jesus que nesse instante, onde quer que estejamos, que seja de manhã, de tarde, à noite, que possamos pedir a Jesus que nos ampare, nos auxilie, nos fortifique. E vamos assim dizer: Senhor Jesus, que nesse momento nos sintamos, Senhor, onde quer que estejamos, envolvidos pela espiritualidade maior. Tu nos disseste, Senhor, que quando mais de 2 estivessem reunidos em seu nome, tu estarias entre eles. Na certeza absoluta que tu estás entre nós, Senhor, abre as nossas mentes, os nossos corações, para que nesse instante possamos, através dos amigos espirituais que nos auxiliam, darmos realmente por iniciado esse estudo do livro Céu e Inferno, e que possamos, Senhor, contar sempre contigo e com os amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Peço perdão, porque eu estou um pouco gripado, Então, mas vamos fazer o trabalho, porque o trabalho pede isso. Bom, nós já falamos, a grata satisfação, já falamos no ano passado, quando falamos a comemoração dos 156 anos do livro Céu e Inferno, sobre esse livro, nessa admiração que eu tenho sobre esse livro, porque ele é dividido em 2 partes, como nós já sabemos. A primeira parte ele fala sobre as situações que acontecem. Kardec tem uma passagem belíssima, que eu vou ler até para vocês no livro, na Revista Espírita, que ele coloca para a gente. E tem a segunda parte, que é maravilhosa, que a segunda parte fala sobre exatamente as comunicações dos espíritos sobre como eles estão se sentindo depois da morte. E é belíssimo, vale a pena, eu sou apaixonado por esse livro, porque ele nos exemplifica, ele nos dá força para nós conseguirmos.
porque hoje é aniversário, né? Aniversário, a comemoração. Mas o grande presente é o próprio livro, é nós lermos o próprio livro e comentarmos, né, as grandes dificuldades que Kardec também teve de fazer, né, toda a codificação. Porque às vezes nós pensamos que nós somos muito cômodos, nós adoramos que as coisas venham a nós com grande facilidade, esquecendo que nós temos um trabalho a fazer, né? Nós encarnamos para realizarmos esse trabalho. Bom, como eu disse para vocês, né, eu acho que como curiosidade importante mesmo, é o nome do livro, né, porque o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Eu acho que essa parte é sempre esquecida, né? A gente sempre esquece que tem essa segunda parte, a justiça divina segundo o Espiritismo. No céu e inferno a gente encontra o porquê das dificuldades e das situações nessa primeira parte. Como eu tinha dito, na Revista Espírita de 1865, Kardec coloca para a gente o seguinte: o título desta obra indica claramente seu objetivo. Nela reunimos todos os elementos destinados a esclarecer o homem quanto ao seu destino. Como em nossas publicações anteriores sobre doutrina espírita, nada colocamos neste livro que seja produto de um sistema pré-concebido ou de concepção pessoal, que, aliás, não teria nenhuma autoridade. Tudo foi deduzido da observação e da concordância dos fatos. Esse é Kardec, né? Sempre dizendo que não era uma opinião pessoal, que, na verdade, pegando todas as informações que ele tinha dos espíritos, que eram dadas às comunicações através dos médiuns, ele colocava, ele passava para todos nós as informações, tirando, obviamente, as conclusões necessárias para, né, chegarmos, né, finalmente a um consenso disso aí. Interessante que a gente vê também no começo do livro, né, a citação de Ezequiel. E essa citação de Ezequiel nos remete imediatamente a uma passagem do próprio livro Céu e Inferno, que é no Código Penal da Vida Futura. Né? O Código Penal da Vida Futura é um trecho, né? Depois leiam ou vamos estudar juntos, né? O Céu e o Inferno através do próprio canal, ou indo ao Casa Espírita, ou mesmo na curiosidade lendo o livro Céu e Inferno. No Código Penal da Vida Futura, no item 5, ele diz o seguinte: o inferno está em toda a parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente, onde houver almas felizes. Então, ou seja, o céu e o inferno depende de quem? Depende de nós. Então, toda vez que nós estivermos com sofrimento, a gente sempre lembre que dias melhores virão. Existe uma passagem muito interessante de um livro que não é nem espírita, mas eu acho que vale a pena porque é um filósofo, né? É Khalil Gibran, não sei se vocês conhecem, no livro O Profeta. Ele dá uma informação muito, muito bacana, que ele diz assim: a consciência de uma planta no meio do inverno não está voltada para o verão que passou, mas para a primavera que irá de chegar. A planta não pensa nos dias em que se foram, mas nos que virão. Se as plantas estão certas que a primavera virá, por que nós, os homens, não acreditamos que um dia seremos capazes de atingir tudo o que queríamos? Então, olha a informação do companheiro. Se as plantas têm a certeza de que serão atendidas porque o inverno está acabando, mas a primavera irá chegar, por que nós homens duvidamos? Por que duvidamos que se estamos sofrendo e estamos no inferno, não podermos ter dias melhores e aí irmos para o céu, para onde estão os espíritos felizes? As comunicações dadas na segunda parte do livro Céu e Inferno, ela é tão importante para nós porque Kardec, primoroso, ele coloca como pedagogo, como educador, como professor que era, como mestre que era e que é, ele coloca a escala, as informações dos espíritos numa ordem
decrescente, começando com espíritos felizes e aí vai diminuindo até chegar aos espíritos sofredores. Então, seja, ele coloca exatamente como o nome do livro diz, o céu e o inferno, a gradação. E aí, importante dizer, e ele coloca para a gente, como Khalil Gibran, né, colocou também, de que a importância, a certeza que nós temos de que podemos melhorar e podemos crescer. Joana de Ângeles tem uma frase belíssima e tão importante que diz o seguinte: o céu e o inferno são, pois, estados de consciência. Isso é maravilhoso. E ela continua: fazemos nossas escolhas e essas escolhas nos fazem. Olha como é importante as escolhas que devemos fazer. Se estamos nesse momento numa situação difícil, que possamos pegar, né, no aniversário do livro Céu e Inferno, que possamos pegar esse presente que é o livro e que possamos ler. Lê-lo e prestando bastante atenção nas situações que são colocadas para a gente. Nas dificuldades dos espíritos sofredores, dos espíritos ainda endurecidos, dos suicidas e também dos espíritos medianos, as situações colocadas pelos espíritos felizes, aqueles que desenvolvem, cada um dentro deles, o bem. E aí vamos começar a entender essa situação maravilhosa de podermos modificar as nossas situações. Tem uma passagem muito bonita do livro, quando Kardec, em 1860, ele já tinha escrevido o livro dos Espíritos, e no inverno, quem diz isso para a gente é Chico Xavier, através da sua mediunidade, que fala para nós que Kardec, em 1860, ele sofre, né, era inverno, era frio, e ele tem uma dificuldade, uma grande dificuldade, um profundo desânimo o atinge. E aí nisso chega uma encomenda para ele. E nessa encomenda, resumindo bastante a história, que a história é muito bela, muito detalhada, é rica nos detalhes, mas nós não temos muito tempo para falarmos sobre isso, para falarmos essa riqueza de detalhes. Mas o mais importante é que chega o livro, e o livro vem todo encapado, muito belo, o livro dos Espíritos. E tem uma carta onde um companheiro remete para ele e diz a Kardec, explica o que tinha acontecido, a situação que tinha acontecido com ele. Ele tinha se casado há 2 anos e era extremamente feliz. E, de repente, ele era encardenador, um detalhe que eu esqueci. Ele fazia encardenações numa grande livraria de Paris. E 2 anos de casado, a mulher sofreu uma moléstia e veio a falecer. E a vida dele desabou. Ele não sabia o que fazer, ele entrou naqueles caminhos, ou seja, ele se sentiu desanimado, como a maioria de nós às vezes se sente, achando que não tem um caminho, não tem por onde seguir. E aí, equivocadamente, ele busca, né, ele pensa numa noite fria, ele pensa em se matar. E aí o suicídio como meta, ele vai para a Ponte Marie, lá, né, no Rio Sena, onde ele coloca brilhantemente nas informações, diz que ele namorava o Sena para se matar, com saudade da sua falecida esposa. E no momento, numa noite fria em que o desespero toma e que ele toma a iniciativa de se matar, ele, ao tentar se colocar a mão na beira da ponte para pular, eis que cai dessa beira da ponte onde ele coloca a mão um objeto. E ele atentamente vai buscar esse objeto e vê que é um livro. E na capa, na sobrecapa do livro, e diz que o livro está, né, umedecido pelo orvalho, e diz que quando ele abre, na sobrecapa está escrito: este livro salvou a minha vida. E aí ele fica impressionado e começa a ler aquele livro. E diz que lê em um dia, naquela noite, ele lê, relê, e aí ele decide reencadernar o livro e remeter
a essa carta e o livro para Kardec. E ele diz, né, na mensagem, na carta que ele manda para Kardec, que ele dá um incentivo. Ele pede a Kardec que continue a colocar. Olha que nós estávamos em 1860, ou seja, já existia o Livro dos Espíritos, que é de 57, as revistas espíritas, que começaram em 58, já tínhamos o que é o Espiritismo em 59, e Kardec provavelmente trabalhava no Livro dos Médiuns, que foi lançado em 1861. Então, ele recebe aquela carta, aquele incentivo, aquele pedido e se surpreende. Por quê? Porque também abaixo da informação de que esse livro salvou a minha vida, ele também vê a inscrição do companheiro que mandou a carta e disse: salvou a minha vida também. E aí Kardec fecha, né? Diz, né, o companheiro Chico Xavier, na sua mediunidade, diz que Kardec fecha o livro, respira fundo, abre as janelas, recebe o bálsamo, né, salutar daquele momento e continua. Chora, enxuga uma lágrima, porque a emoção é muito forte, e continua o trabalho. Então, essa mudança de espírito sofredor para espírito buscando a felicidade depende de cada um de nós. Olhe como é importante esse trabalho que cada dia, a cada minuto, a cada segundo a gente tem que fazer, de se melhorar, de mudar as nossas vibrações. Quando o sofrimento, a dificuldade estiver dentro de nós, que possamos ter forças buscando nos exemplos do próximo. E se nós não tivermos o próximo, nos exemplos do Cristo. Porque Jesus, em todos os momentos de sua vida, ele amparava, ele fortificava a nossa vontade para o caminho do bem. Até no momento último da sua crucificação, estava lá Jesus incentivando, dizendo para a mãe: mãe, eis aqui teu filho, falando com João: João, filho, eis aqui tua mãe, cuida dela. Olha que coisa maravilhosa. Olha o exemplo que o Cristo dá para cada um de nós. Virou para o ladrão, o bom ladrão, né? Quando eu ouço é tão estranho, o bom ladrão. Que coisa linda. Porque cada um de nós tem a sua dificuldade. Cada um de nós tem um ladrãozinho dentro de nós. E esse ladrão pode se transformar. Ainda esta noite tu estarás comigo no céu. Olha que informação bonita. Quando o ladrão vira para o outro e fala assim: te cala. Nós temos que estar aqui. Pela consequência da vida que nós adotamos, nós somos ladrões e temos que estar aqui. Ele não. Ele é um homem bom. Ele não teria que estar aqui, disse um ladrão para o outro. E aí Jesus dá aquela informação maravilhosa. Por quê? Porque naquele momento a conscientização daquele companheiro, ela chega. E essa conscientização tem que chegar a cada um de nós. O sofrimento que nós estamos utilizando dói. Mas é importante saber que a vida é mais do que isso. E esse livro maravilhoso que é o Céu e o Inferno, que hoje comemora 157 anos, ele nos mostra o que podemos ser espíritos felizes. Podemos, por quê? Pela nossa modificação. Não foi Kardec que disse que reconhecer os verdadeiros espíritas pela transformação moral, que cada um pelo esforço que nós fazemos para nos transformar? Essa é a dica de hoje. Esse é o presente que nos vem através desse aniversário do livro Céu e Inferno, desses 157 anos do livro Céu e Inferno. Existe uma passagem muito interessante que diz assim: há milhares de anos, os Vedas, e aí inclui Kardec, porque Kardec escolheu até esse nome porque ele era druida no seu passado, nas reencarnações passadas, tem um ditado, tem um escrito que diz assim: o que for profundeza do teu ser, assim será seu desejo. O que for teu desejo,
assim será a sua vontade. O que for sua vontade, assim serão teus atos. E o que for teus atos, assim será teu destino. Nós fazemos através da vontade, do desejo, o nosso destino. E se nosso destino, e isso já foi escrito muito antes, na época em Kardec realmente era Kardec, era um druida, muitos séculos anteriores do que ele foi o professor Rivaio. Então, nós tenhamos essa certeza de que a nossa vontade, o nosso desejo, ele nos transforma e melhora as nossas vidas. Somos espíritos imortais. A única certeza que temos é que iremos desencarnar. Nós que conhecemos a doutrina espírita, morrer, todos nós morreremos, mas poucos desencarnarão. Que a gente possa ter essa noção do desencarne e esse desejo profundo de modificar. E como nós nos modificamos? Através daquilo que Jesus nos ensinou, o amor ao próximo, a caridade. É o amor em movimento. Isso é tão bonito e tão certo que esse amor em movimento que cada um de nós faz para auxiliar o outro, automaticamente nos auxilia. Então, para encerrarmos, né, que nosso tempo já vai se esgotando, que possamos sempre lembrar que nesse aniversário que estamos comemorando do céu e inferno, que possamos nos melhorarmos, que possamos pegar as lições e quando o sofrimento vier, a gente leia, vá lá na segunda parte e leia sobre o sofrimento, sobre os espíritos que ainda se encontram nas dificuldades. E aí automaticamente possamos reler aqueles espíritos felizes e com essa comparação a gente possa sim melhorar, incentivar cada um de nós a essa... Porque a doutrina espírita faz isso. A doutrina espírita nos faz querer ser melhor. E para querer ser melhor temos que desempenhar essa vontade, essa ideia de que como somos espíritos imortais, nós estamos aqui nesse planeta Terra, nesse planeta de provas e expiações, para aprendermos. É a nossa escola, que a gente possa nos melhorarmos, que nós possamos aprender com essas aulas diárias de encarnação, no dia a dia, a sermos espíritos melhores e sempre, sempre termos como guia o nosso Mestre Jesus, que tantas dificuldades passou e sempre deixou o seu ensinamento. Plagiando, né, Herculano Pires, esse companheiro maravilhoso, jornalista, que desencarnou até há pouco tempo, né? 1979. Herculano Pires traduziu e era um guerreiro espírita, né? Lutando. Ele diz, numa comemoração do Livro dos Espíritos, ele tem uns dizeres que eu vou ler e plagiando, como eu disse, plagiando a ele, eu vou encaixar, ao invés de ser o Livro dos Espíritos, eu vou colocar esse livro maravilhoso que é o Céu e o Inferno. E Herculano Pires diz assim: este livro é um trabalho coletivo e conjugado entre o céu e a terra. O professor Denizar não publicou com seu nome ilustre de pedagogo e cientista, mas com o nome obscuro de Allan Kardec. O nome obscura, Allan Kardec como druida, né? Ele coloca isso. O nome obscuro suplantou o nome ilustre, pois representava na Terra a falange do Consolador. Então, que plagiando o nosso querido Herculano Pires, que a gente tem essa ideia de que Allan Kardec, nesse momento em que ele, né, fez essa obra maravilhosa, ele pensava em nós. Ele pensava como Jesus. Ele era o enviado do Mestre para codificar essa doutrina maravilhosa e exemplificar para cada um de nós como é possível crescermos, como é possível, através da razão, da lógica, da ciência, como é importante
utilizando esses três situações, nós chegarmos a Deus. E isso é o que a doutrina espírita faz e coloca para a gente. Que possamos sempre aproveitar esses momentos em que o desespero, o sofrimento chegar e lembremos de cada companheiro que é exemplo. Exemplo de crescimento, exemplo de vontade, porque sempre nos equivocamos, erramos ao pensar que por sermos espíritas, por buscar a Jesus, os sofrimentos não são, as dores não são, não nos alcançarão. Na verdade, as dores alcançam, mas o sofrimento, esse é, cada um de nós tem a possibilidade de compreender. E o que a doutrina espírita traz para nós é a compreensão. O céu e o inferno traz para nós a compreensão através do exemplo prático, mostrando as informações que cada cada espírito, no seu grau de adiantamento, nos fornece. Que a gente possa ter essa oportunidade de agradecer nesse instante, como fez Herculano Pires, ao nosso querido professor Derizar, ao nosso querido Allan Kardec, que se trabalhou duro, que sofreu, como mostra, né, através o exemplo que eu dei sobre a carta, sobre o livro, que teve que chegar para incentivá-lo a continuar. Que nesse momento possamos ter essa ideia, que possa o teu coração, a tua mente se abrir e saber que todos nós sofremos, todos nós temos dificuldades, mas o mais importante é nos conscientizar, termos a vontade de melhorar, porque conseguimos sempre, seguindo o nosso querido Mestre Jesus. Chegamos ao término do nosso horário, mas é com muita alegria que vamos pedir novamente para reunirmos os nossos pensamentos, para fazermos uma prece. Mas antes da prece, vamos lembrar que nesse aniversário dos 157 anos, vamos relembrar que no aniversário dos 157 anos do livro Céu e Inferno, quem ganha o presente somos nós, ao lermos esse livro belíssimo, ao estudá-lo. Vamos então unir os nossos pensamentos, agradecer a Jesus essa oportunidade maravilhosa de aqui estarmos. Perdoa, Senhor, as nossas dificuldades, as nossas tantas dificuldades que ainda possuímos. Mas temos a certeza, Senhor, que somos como a lagarta, que entra em seu casulo, se conscientiza, se esforça e que um dia se transformará em uma borboleta. Que possamos ter essa ideia, essa mensagem da natureza para cada um de nós, para sabermos que ainda estamos na dificuldade, rastejando pelas nossas imperfeições. Porém, mais tarde, teremos a certeza, Senhor, que plainaremos sobre o céu, através das nossas modificações morais, com o estudo dessa doutrina maravilhosa que Tu nos deste, com o exemplo, Jesus, que Tu nos dás. Assim, Senhor, com imensa felicidade em nossos corações, nós Te agradecemos e pedimos que as Tuas bênçãos, o Teu amor, os Teus fluidos salutares recaiam sobre todos aqueles que juntos estamos no caminho. Que seja em Teu nome, Jesus. Em nome desses espíritos amigos que nos acompanham, em nome do nosso querido Ministro Clarencio, patrono de nossa casa, mas acima de tudo, com a permissão de Deus, o nosso Pai, possamos dar por encerrado esse momento de estudo e que Tu, Jesus, permaneça conosco, porque muito precisamos de Ti. Muita paz, meus irmãos, e muitas felicidades pelo esse aniversário desse livro maravilhoso. Fiquem com Deus.